A mega operação no Rio de Janeiro teve, evidentemente, uma imensa repercussão em redes sociais. O que se assinalou até aqui são dados estatísticos, tá? Não é interpretação nossa, não estamos tirando conclusões. Estamos nos referindo a dados estatísticos. Predomínio do que se chamam forças da direita nesse debate travado nas plataformas digitais. O monitoramento foi feito, como a gente já, por isso que o Renato Dorto está aqui com a gente, pela Timelens. A Timelens analisou 289 mil menções sobre o caso nas principais plataformas. A gente traz os primeiros resultados para dar substância à nossa conversa e você primeiro confere esses resultados. Vamos lá. 62% das menções foram de apoio à operação. 32% criticaram a atuação da polícia. 6% demonstraram neutralidade e medo. A pesquisa também monitorou as principais narrativas utilizadas. Destaque para expressões como faxina histórica, heróis do BOPE, e apenas 4 vítimas, os policiais, entre aqueles favoráveis à operação. Já nas narrativas contrárias, dominaram frases como chacina, Castro genocida e extermínio racista nas favelas. A pesquisa concluiu que a direita dominou o debate em apoio à operação. As curtidas nos perfis do governador Cláudio Castro, do deputado federal Nicolas Ferreira e do Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro foram 5 vezes maiores do que em perfis da esquerda, como o da vereadora Thaís Ferreira, do Rio de Janeiro, e da deputada federal Talíria Petroni. Renato, você evidentemente tem uma formação na área estatística que eu não tenho. Suponho aqui como leigo que 300 mil menções seja uma amostragem grande, pequena ou muito pequena da população brasileira. Mas essa amostragem nos permite chegar a conclusões mais abrangentes? Sem dúvida, William. 300 mil menções é um volume métrico relevante do ponto de vista estatístico, do ponto de vista de métricas digitais. Só para a gente ter um parâmetro, por exemplo, quando a gente tem uma Copa do Mundo, se a gente olhar todo o intervalo de uma Copa do Mundo, a gente tem 6 milhões de menções. Então, a gente coletou 300 mil menções no intervalo de 21 horas. Então, a gente vê, de fato, a repercussão métrica relevante da mega operação. Nesse caso, Renato, então a afirmação é categórica. Diante de um fato dessa magnitude, do ponto de vista, sobretudo humano também, é uma tragédia humana, não se pode negar. A maior parte da população quer ver isso. Sem dúvida, eu acho que é uma surpresa em relação à coleta dos dados, exatamente por conta de ser uma tragédia. É inegável o fato de que nós vemos uma tragédia nesse episódio, mas há um debate em relação às principais narrativas, um controle de narrativas, e sem dúvida, quando a gente olha para os apoios à operação, as mensagens elas também têm uma veemência muito grande em relação à ideia de bandido bom é bandido morto. Nós temos apenas 4 vítimas, que são os policiais. Sem dúvida, essa é a principal narrativa que cola num pedaço muito expressivo, né? Da amostragem, estamos falando em 62% aí do número de menções relacionadas ao assunto. Então, sim, há uma radicalização muito forte nessas menções. E esse é um dos pontos que a gente encontra em alguns elementos, como política, mas quando a gente fala de segurança especificamente, a expressão da raiva ela é muito forte nesse tipo de engajamento. Quando a gente olha para esse episódio, a gente vê 2 blocos indo cada um para um lado. A gente vê um bloco muito conectado à ideia de chacina, de tragédia humana, mas a gente também vê um bloco de bem feito, é isso mesmo, merecem. E sem dúvida, esse elemento de raiva ele é muito forte quando a gente olha para as expressões, principalmente nos comentários em veículos de notícia, que são, sem dúvida nenhuma, os principais espaços onde nós estamos encontrando manifestações em relação a esse assunto. Renato, agora, de certo modo, esse resultado, e a gente sente isso olhando redes sociais mesmo, né, que nós jornalistas estamos, ele acua um pouco, de certo modo, o governo federal, que tem uma visão majoritariamente contrária a essa linha de atuação do governo do estado do Rio de Janeiro nessa operação? Sem dúvida. Historicamente, governos de esquerda têm uma conexão de entender a narrativa da segurança por uma perspectiva mais crítica ou por um olhar mais conectado à educação e outros elementos sociais. E quando a gente vê o que de fato tem aparecido em relação a esse debate,
volto a dizer, né, essa expressão de raiva, uma veemência muito forte em relação a é isso mesmo, bem feito, coloca o governo numa posição extremamente complicada, porque é governo, então sim, tem uma conexão com o assunto. Se falou em marinha, se falou em intervenção, se falou em auxílio. O próprio governador Cláudio Castro falou sobre esse chamamento ao governo federal em relação a essa ação que foi realizada e que, de alguma forma, não teve lá todo o apoio necessário. Isso também coloca o governo numa situação complexa, porque, de um lado, a gente sabe que segurança pública é um debate complexo para os governos de esquerda, e segurança pública é, desde 2018, o principal assunto quando a gente olha pesquisas, por exemplo, de opinião pública e de voto sobre principais preocupações dos brasileiros. Às vezes a economia passa, mas no geral a segurança pública está sempre em primeiro, então coloca uma dificuldade, porque a narrativa é mais complexa, ela é menos bandido bom e bandido morto, e mais sociabilização e outros debates, mas também coloca o governo numa situação complexa na medida que fica um pouco refém de apoiamos e entregamos mais, e de fato há uma conexão muito grande quando a gente olha dos usuários de pedir essa atuação do governo federal, mas coloca o governo num problema de narrativa e também num problema de ação. Renato, eu não sei se aí é adequada a pergunta, aí você fica completamente à vontade de me corrigir se eu estiver falando uma grande besteira, Renato. Eu não sei se dá para a gente comparar e se a gente estaria comparando laranja com laranja, eu vou me explicar. A gente, particularmente nos últimos 10 dias, a gente viu o governo numa situação mais confortável, em termos de percepção do público, das atividades, das medidas e até das palavras, fora aquela frase absurda do Lula sobre traficante, que está sendo cobrado agora por causa disso. Quando a gente olha o contexto um pouco mais ampliado, do Brasil em relação aos Estados Unidos, das desastradas decisões políticas tomadas pela oposição, de chamar o Trump para resolver os nossos problemas, a gente viu o governo numa situação até certo ponto confortável, por que não dizer, né? Positiva nesse cenário. Dá para a gente comparar o que você detectou nessas últimas 21 horas em relação à mega operação, que é evidentemente, a tua conclusão isto é desconfortável para o governo, em termos de grandezas? William, acho que é um ponto relevante. O governo tem, acho que desde julho, surfado numa série de pautas positivas do ponto de vista de repercussão, né? Então começa com o IOF, na sequência vem o tarifaço, e de alguma forma a gente vê isso tanto na expressão dentro do digital quanto das pesquisas tradicionais. Nós vemos ali, seja numa intenção de voto, seja numa aprovação de governo, um cenário muito mais favorável, né? Eu acho que, de fato, uma característica que me chama atenção é se eu quebrasse esse evento, e 21 horas é muito pouco, mas se eu quebrasse esse evento numa certa cronologia, né? Ontem, esses números, eles eram diferentes, tá? Então, se eu tirasse essa mesma análise ontem até 7, 8 horas da noite, a gente veria um movimento ainda relativamente favorável para o governo, tá? Então, havia uma condenação muito mais forte em relação ao Castro. Compensação, isso foi mudando. E eu posso dizer que, assim, eu tenho acompanhado o evento muito de perto, de tarde tem mudado mais. Talvez se eu tirasse essas informações agora, né, se eu fosse realizar uma nova análise, esse 62 poderia até ser um pouco mais alto. De fato, acho que vai ser uma questão para o governo entender, porque eu vejo talvez dois fatores como relevantes. O primeiro deles sim, isso pressiona o governo, então coloca o governo numa dificuldade narrativa relevante. De fato, você também citou um ponto importante, que foi a frase do presidente Lula, e também foi lida um pouco nesse contexto, tá? Então o timing acabou sendo ruim, não parece que é proposital, mas o timing foi ruim. Deve pressionar o governo. Não sei se isso tem capacidade nesse momento de diminuir essa aprovação, mas sem dúvida nenhuma vai ser difícil. Mas acho que tem um ponto muito importante aí no meio do caminho, que é ver como a classe política está reagindo. Ontem, a classe política estava um pouco mais quieta em relação à mega operação do Rio de Janeiro. Um ou outro deputado falou sobre o assunto. E, de novo, a gente sabe que a classe política reage às reações sociais. E nós temos visto cada vez mais deputados entrando no debate, tomando lado. Tem se falado num ato de apoio de governadores, por exemplo, em relação ao governador Cláudio Castro. Então, me parece que sim, me parece que a gente tem uma virada de narrativa forte nesse debate, e isso vai gerar dor de cabeça, porque a gente sabe que a classe política, quando ela entende que o direcionamento está para lá,
eles vão com força. Então, de alguma forma, eu vejo que nós temos aí um elemento onde pode ser que esses 62 que a gente está trazendo fiquem até maiores. William, a gente está vendo esse movimento que o Renato fala de ontem para hoje muito claramente na política, né? Acho que o movimento... Viram a onda, agora pegaram a prancha para surfar. Sim, e no momento que o governo Lula estava relativamente bem, tinha recuperado popularidade, não estou dizendo que esse caso vai ameaça a popularidade conquistada, mas assim, acua, porque o discurso da direita para a segurança pública, ele tem muito mais aderência do que o discurso da esquerda, né? E tem exemplos no estado, né? A gente tratou aqui, São Paulo tem menos de 6 taxa de homicídio. É o melhor número. O estado mais violento do Brasil é o Amapá, governado pela esquerda, PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. A Bahia do ministro da Casa Civil. É o segundo estado mais violento em números de homicídios, que é governado pelo PT e um aliado do Rui Costa. E o movimento dos governadores hoje, 10 governadores, é bastante gente. E esses 10 governadores vão ao Rio de Janeiro amanhã. E, paralelamente, tem um movimento dentro do Congresso Nacional com esse projeto, né, com o Derrite saindo da secretaria para ir relatar, teve hoje lá com o presidente da Câmara. Então você tem duas frentes, você tem a congressual legislativa e você tem a dos executivos também abraçando esse discurso. O governo, você vê que o governo, as declarações hoje do Lewandowski, da Glaze, elas não são assim tão condenatórias assim. A parte condenatória está com o PT, está com o Edinho, está com as organizações ligadas a esses partidos. Né? O governo ainda não encaixou o discurso. Deixa eu pegar uma coisa super delicada, Renato, e é muito bom ter você conosco por causa da seriedade e do empenho que você tem em trabalhar os números, né? Tirando as nossas preferências, paixões e repúdios de lado. É horrível aquela imagem de drone da Penha, no bairro popular do Rio. Eu estou falando de bairro popular porque realmente ali é dominado pelo tráfico, mas a gente está falando de brasileiros como nós que estão querendo levar a sua vida. É uma imagem horrorosa, ela é chocante. E olha que nós jornalistas velhos profissionais já vimos muito dessas coisas, inclusive ao vivo e ali. Essas imagens não trazem o que nós jornalistas que cobrimos conflitos sabemos que é o mais horrível de tudo, que são os sons e os cheiros, né? Isso é um horror, aquilo é um horror, independentemente da gente achar que as pessoas que estavam lá provocaram a situação que acabaram entrando. Não é nisso que eu quero ir. Eu quero ver se você tem, Renato, dessa aferição que você faz, de certa medida, da alma do brasileiro. Será que a gente pode ver a alma do brasileiro em plataformas sociais e digitais? Em que medida esse quadro dantesco, horroroso, impacta e de que maneira a percepção do público sobre um evento como esse? Acho que talvez essa seja a grande questão que deve ser estudada em relação a esse evento, né? Me chama muita atenção essa banalização em relação a cenas de extrema violência serem tratadas da forma como estão sendo tratadas. E, de um lado, existe uma certa comemoração em relação a algumas dessas cenas, então isso é uma coisa que choca bastante, chama bastante atenção. Volto a dizer, o nível de raiva e o nível de violência em relação à violência simbólica, em relação aos comentários das pessoas, insegurança, em temas de violência já são muito altas, mas de novo, volto a dizer, uma banalização muito expressiva em relação a isso, então, comemorando ou dizendo é isso mesmo, é todo mundo bandido, de novo, se a gente olha para os números, a gente não tem clareza, são 120, algo em torno de 120 mortos, a gente não sabe quem está lá no meio do caminho, se todos tinham alguma conexão com o crime ou não tinham, então, de alguma forma, essa generalização banal é uma das preocupações que eu vejo em relação a isso. E sim, há uma banalização em relação às mortes, isso fica muito evidente quando a gente vai mais qualitativamente nos comentários. Agora, do outro lado, e aí trazendo talvez esse ponto e conectando um pouco com a fala do Caio, acho que o governo está sendo cobrado por uma narrativa também em relação aos policiais. Aí tem um ponto que eu acho que é super importante, porque a principal crítica que se fez ao governo foi: e os policiais mortos? Né? Se falou muito sobre chacina, se falou muito sobre a população, mas não se falou tanto sobre os policiais, então fica essa ideia
de que é um governo que não gosta de polícia, que é um governo que tem problema com polícia. Então, esse é um dos pontos que também é uma linha muito importante em relação à comunicação do governo. Agora, esse elemento de chacina, e de fato é uma tragédia humana, como você falou, isso é inegável, independente de qualquer nível de violência que alguém possa ter, e se tiver também, não dá para negar o nível de tragédia do que a gente está vendo no Rio de Janeiro. Me assusta muito ver esse bem feito, me assusta muito ver, do ponto de vista qualitativo, que as pessoas estão banalizando ou estão trocando efetivamente essa ideia de que eu topo a violência contanto que eu gere segurança. E essa violência, ela pode ser desmedida, ela tem que ser simbólica, ela tem que ser um ato extremamente agressivo. E isso eu posso te falar assim, eu não consigo tirar um número com precisão agora, mas talvez eu possa fazer essa análise em algum momento. É muito expressivo, tá? É muito expressivo o número de pessoas que aplaude a violência simbólica desse evento. E isso, para mim, talvez seja o elemento mais preocupante, porque mostra essa preocupação de segurança pública e vai criando essa noção de que a gente deve fazer isso.